Olá, começa mais uma edição do Trajetória, um projeto da TV USP que tem por objetivo contar um pouco da história, da carreira, da pesquisa de docentes e pesquisadores aqui da Universidade de São Paulo. E hoje eu tenho o prazer, o privilégio de receber o professor Carlos Eduardo Pellegrino Serri, do Departamento de Ciência do Solo, aqui da Exalc. Graduado em Engenharia Agronômica pela Universidade de São Paulo, mestrado em Solos e Nutrição de Plantas, também pela USP, doutorado em Ciência Ambiental pela Universidade de São Paulo e atualmente professor associado do Departamento de Ciência do Solo aqui da Exalc, a Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, atuando principalmente nos temas relacionados à matéria orgânica do solo, aquecimento global e mudanças climáticas, agricultura e mercado de créditos de carbono, modelagem matemática, geoestatística e geoprocessamento, bolsista de produtividade do CNPq e membro afiliado da Academia Brasileira de Ciências. Professor, esqueci alguma coisa? Ou em resumo é isso? Não, tá bom, Fabiana, não esqueceu nada não. Professor, obrigado por atender o nosso convite. Sou eu quem agradece a oportunidade, tenho visto o seu programa em várias oportunidades e é sempre muito prazeroso, né? E a gente ouve histórias de colegas que a gente nem imaginava, né? Que eles passaram por situações diferentes e com trajetórias diferentes. É muito prazeroso. Eu agradeço a oportunidade e o convite de poder vir aqui hoje. É um prazer para nós recebê-lo. Eu queria começar perguntando para o senhor a pergunta clássica. O senhor sempre quis ser engenheiro agronômico? Isso é algo que vem da infância, da adolescência? Ou chegou a pensar em seguir uma outra carreira? Olha, por incrível que pareça, eu não pensei em seguir outra carreira. Eu acho que eu tive uma influência não proposital, mas muito forte da família, né? O meu pai era engenheiro agrônomo, minha mãe estudou aqui na Exalc, o meu avô era professor aqui na Exalc e desde pequeno eu vinha brincar aqui, né? Eu lembro assim de bem pequeno mesmo de vir passar o dia aqui, a gente aqui em Piracicaba chama, vamos lá na agronomia, né? Vamos lá na escola agrícola. E vinha aí, eu me encantava com tudo isso e tinha o sonho de um dia poder brincar, mas com outras fases, né, em outras situações e tive o prazer, a felicidade de poder estudar aqui. Então foi um processo quase que natural. Foi natural e você sabe que eu falo isso com bastante tranquilidade, até fiz essa reflexão várias vezes. Eu não lembro de nenhum momento meus pais terem falado faça agronomia, faça engenharia agronômica ou não faça, né? Mas a gente se espelha, né? E tinha uma admiração, um reconhecimento muito grande, né? Pela atividade do meu pai. Minha mãe não seguiu, né? na carreira. Ela estudou aqui na época que tinha um curso que chamava Economia Doméstica, né? E ela seguiu logo que se formou, mas depois, com o tempo, teve uma outra atividade de comerciante, né? Mas meu pai, que seguiu na carreira, nunca falou assim, faça ou não faça, né? Mas acho que a gente se espelha, né, nos exemplos e acaba ficando... E você sabe que isso não terminou. Meu irmão mais novo, meu irmão mais novo, também estudou aqui. Então você vê que a criatividade da família não é muito grande, né? Seguem todos mais ou menos na mesma linha. Né? Agora, dentro da carreira, sempre foi ideia atuar na área de pesquisa, de educação, ou o senhor chegou a atuar fora em empresas do setor antes de atuar efetivamente na área de pesquisa e educação? Olha, eu quando entrei aqui na graduação, eu tinha uma visão de que eu gostaria de seguir na área de zootecnia. Eu achava que, né? E eu tinha uma visão diferente da zootecnia. A zootecnia estava certa e continua certa. A minha visão que era um pouco diferente, né? Então eu comecei a fazer alguns estágios na área de zootecnia e falei, puxa, mas não é bem isso que eu imaginava, né? Aí fui para a área de agricultura. Fiz uma série de estágios lá e também gostei, tanto da zootecnia e agricultura, mas não era aquilo ainda que despertava. Eu fui para a área de solos. E acabei me apaixonando, né? Acabei gostando muito. E daí, dentro da área de solos, tinha uma série de abordagens, desde a extensão, né? Atividades mais de aplicação direta, né? Mas eu gostei bastante da área relacionada à pesquisa em ciência do solo. Então eu tive bolsas de iniciação científica,
né? Tive do CNPq, tive da FAPESP, depois tive uma bolsa que a Pró-Reitoria dava. Era uma bolsa boa na ocasião. E eu comecei a juntar um pouco desse dinheiro da bolsa, né? Eu já namorava, eu falei, um dia eu vou casar, né? Hoje faz 20 anos de casado. Oh, parabéns. Hoje, e eu pegava essa bolsa de iniciação aí, juntava um dinheirinho para ir comprando algumas coisas, né? Mas me apaixonei. E aí, na ocasião, tinha também uma possibilidade de a gente ir para uma empresa, chamava Residência Agronômica, hoje tem outro nome. Mas no último semestre a gente poderia ir para uma empresa e eu preferi ir para a área mais acadêmica mesmo. Então eu fui fazer um estágio e outras avaliações, tive a oportunidade de ir para os Estados Unidos, ficar um tempo lá em Ohio, na Ohio State University, e nessa frente de pesquisa, né? E aí isso me motivou para daí seguir no mestrado. Então eu terminei a graduação, nessa residência agronômica já tinha feito uma boa parte daquilo que eu imaginava que seria um mestrado, né? Mestrado aprofundei, terminei o mestrado antes do prazo para já começar o doutorado e quis terminar o doutorado antes do prazo porque tinha um projeto bastante interessante internacional que eu gostaria de participar e precisava ser doutor, né, para poder participar, seria como pós-doc. Então, Fabiana, acabou sempre focando assim nessa questão de pesquisa mesmo, né? Eu sou fascinado com essa parte aí. E como é que se deu, então, essa transição da fase de estudante, pesquisador, para a fase da docência? Como é que o senhor ingressou na carreira na Exalc? Pois é, eu, no pós-doutorado, na verdade não foi um pós-doutorado, eu solicitei uma bolsa de jovem pesquisador da FAPESP e tinha incumbência, dentre as atividades de jovem pesquisador, de você nuclear, né? Então, o jovem pesquisador, ele é uma modalidade para quem faz uma pesquisa que não tem ainda, não é existente ainda na instituição. É uma pesquisa nova, uma abordagem nova, né? Algo inovador. E eu comecei a trabalhar como jovem pesquisador com modelagem matemática, modelos de simulação da matéria orgânica, da relação do solo, da planta com a atmosfera, né? Essas relações todas. Existem modelos de simulação e foi isso que o jovem pesquisador mais ou menos era pautado. E nessa obrigação, né, de cumprir com a nucleação, você tem que trazer estudantes de graduação, de mestrado e doutorado para um grupo, para trabalhar com esse assunto. E aí me apaixonei, não tinha experiência, né? A gente não tem tanta oportunidade, né, de interagir quando estamos no mestrado, no doutorado, você não orienta, você não... E aí, como jovem pesquisador, com essa incumbência de nucleação, passei a ver um outro lado. E gostei bastante. E aí, oportunidades para a gente ministrar palestras. Palestra é diferente de uma aula, é verdade, mas é um contato que a gente tem, né, na ocasião e começa a se entusiasmar com isso, né? E foi meio que natural essa ideia da docência. E aí teve um concurso no Departamento de Ciência do Solo, né, em 2007. Houve um esforço do departamento antes, que trouxe, obviamente não acompanhei nada disso, mas houve um esforço do departamento trazendo pessoas para avaliar o departamento. Agora a gente tem avaliação, né, institucional, o departamento saiu na frente naquela ocasião. E trouxe se não me falha a memória, um brasileiro, da Universidade Federal de Viçosa, um pesquisador da Universidade Holandesa de Wageningen e um outro, me parece, americano. Essas 3 pessoas vieram e fizeram uma avaliação do departamento. Ressaltaram vários aspectos positivos, mas indicaram que tinha algumas limitações. Tudo tem, né? Sempre tem. E uma delas que eles julgaram importante era na área de matéria orgânica do solo. Então o departamento fez um esforço, abriu uma vaga, claro, e eu me inscrevi, me candidatei e tive a oportunidade de ingressar. Trabalho com esse assunto hoje e junto, como você falou, um pouco da matéria orgânica do solo, que interage com atributos físicos, químicos, biológicos do solo, com esses modelos de simulação, com a parte de geoestatística, que é a distribuição espacial,
E o interessante é que, trabalhando com essa matéria orgânica, como ela interage com vários atributos do solo, com várias constituintes do solo, a gente tem a oportunidade de passar um pouco nas várias ênfases da ciência do solo, né? Não aprofundadamente como outros colegas fazem, mas a interface da matéria orgânica com outros constituintes do solo é muito intensa, né? Isso permite a gente ter uma visão bastante geral, que eu acho fascinante, né? Então, e sabe, Fabiano, há desdobramentos também, porque às vezes, parece estranho, né, o que eu vou falar, mas às vezes para estudar a matéria orgânica, a gente não usa ela própria, mas aquilo no qual ela se transforma. Então, uma transformação importante desse material orgânico, que é realizado pelos organismos que estão no solo, essa transformação produz gases. Esses gases a gente não vê, mas eles saem. Alguns deles são chamados gases do efeito estufa. E às vezes, estudando esses gases que saem, que são oriundos de um processo de alteração da matéria orgânica, que a gente estuda a matéria orgânica. Eu faço um paralelo assim, como um médico, né? Se você está com um problema em algum órgão, ele não vai abrir sua barriga para ver se o seu rim está bom, se o seu estômago... Ele pede um exame, né, de sangue, que transitou, às vezes de urina, e através dessa informação ele infere sobre aquele órgão, né, ou sobre o funcionamento. Aí o gás é a mesma coisa. O gás a gente usa para inferir, por exemplo, para processos, para dinâmica associada a esse constituinte orgânico do solo. E uma área que nós lemos no começo que está muito em destaque e sobre a qual, né, o senhor também se debruça, é essa sobre mudanças climáticas, né? Como é que isso entrou nesse processo da pesquisa do senhor? Exatamente. Essa questão. Você tem razão. Esse assunto ele está em discussão constante agora, né? Às vezes um pouco exacerbada demais, com visões talvez muito extremistas, às vezes catastróficas e céticas demais. Eu acho que existem discrepâncias muito grandes aí. Mas na nossa pesquisa, esse assunto ele é bastante importante porque, diferente de países ultra industrializados, o Brasil ainda, como a gente sabe, né, tem atividade agropecuária e silvicultura e bastante forte. E grande parte das emissões de gases do Brasil são oriundas dessas atividades, né? Seja direta ou indiretamente. Tem a questão do desmatamento, que volta hoje com valores acima do que a gente tinha conseguido estabelecer no passado, que são fontes importantes de gases. Mas depois do desmatamento, vem a atividade de agricultura, de pecuária, de silvicultura. E dentre essas atividades há várias fontes de emissão de gases, várias. O solo é uma delas. E dentro do solo a matéria orgânica. Então veja que é como se fosse um funil assim que eu estou tentando. As emissões são geradas para a atmosfera, mas em grande parte nas nossas atividades vem de processos de alteração dessa matéria orgânica. Sabe o que é interessante e por que essa pesquisa me motiva e assim é desafiadora, mas nos cativa bastante, porque essas atividades de agricultura, pecuária e silvicultura, elas não têm só a possibilidade de reduzir as emissões de gases para a atmosfera. Isso a gente deve fazer, reduzir as emissões. Mas há a possibilidade também de tirar parte do gás e imobilizar e fixar na planta, no solo. As pessoas usam um termo de sequestro de carbono. Esse termo sequestro é meio negativo assim, né? Quando a gente pensa em alguma pessoa, obviamente. Mas nesse caso é bom. Sequestrar carbono, né? Tirar esse gás que está na atmosfera via fotossíntese, da fotossíntese, da decomposição do material vegetal, fixar no solo. Então, essas atividades têm a capacidade de reduzir as emissões. Para isso a gente precisa mudar, ajustar algumas práticas de manejo. E não só reduzir as emissões, mas tirar também parte dos gases que estão na atmosfera, por uma série de processos. Diferente de outras atividades, por exemplo,
queima de combustível fóssil, via transporte, indústria, tem que fazer um esforço, mas dá só para reduzir as emissões, não dá para tirar. Então nós temos aí uma oportunidade bastante interessante no nosso setor. E mais pessoas se interessam hoje, né? Eu vejo isso como uma janela de oportunidades que existe para o setor em melhorar seu processo produtivo, em transformar as atividades mais sustentáveis ambientalmente, socialmente e economicamente possível. Há limites para isso, mas tem um caminho bom que a gente pode percorrer aí. E um dos indicadores para tudo isso é a matéria orgânica do solo, né? A gente usa o elemento carbono, que está presente na matéria orgânica. Esse carbono está presente em várias, está na forma gasosa, está na forma de planta, está na forma de solo. Então a gente usa esse carbono como um indicador, como uma maneira de avaliar se essas atividades estão contribuindo ou não para o atendimento dessa sustentabilidade ambiental. O carbono é... Dentro desse universo de atividades que o senhor exerce, sobre as quais o senhor se debruça, qual é o centro da pesquisa que o senhor desenvolve, que o senhor coordena hoje no departamento? Olha, hoje a pesquisa central, a linha de pesquisa central, é dinâmica da matéria orgânica em sistemas naturais e alterados por atividades antrópicas, por nossas atividades. Então esse eu diria, é o tema central. Dinâmica da matéria orgânica, sistemas naturais e alterados. Dentro dessa linha, tem várias ênfases. Por exemplo, como que a mudança no uso da terra impacta essa dinâmica. Então eu tinha uma vegetação nativa, uma floresta, lá um cerrado, uma caatinga, seja qual for a vegetação nativa. E por algum motivo, essa vegetação nativa é convertida para um outro uso, né? Seja pasto, agricultura, silvicultura. Como é que essa mudança impacta? Né? Aumenta, diminui as emissões, aumenta o sequestro? Né? Como é que... Então isso é uma frente. A outra frente dentro dessa linha não é mudança do uso da terra, mas mudança de práticas de manejo. Uma situação onde tem muita mobilização do solo, com aração, gradagem, às vezes, em algumas ocasiões exageradas, fazem com que esse material, esse carbono, essa matéria orgânica, seja oxidado, seja lançado para a atmosfera. Em algumas situações realmente é necessário fazer isso, em outras talvez não seja. Então há outras práticas de manejo que evitam, plantio direto é largamente conhecido, integração lavoura-pecuária, lavoura-pecuária-floresta, práticas de manejo que auxiliam na não revolvimento muito intenso, manutenção de uma palha na superfície e substratos, né, materiais orgânicos variados. Então, são mudanças de uso da terra, práticas de manejo diferentes, e depois tem toda uma ação da relação da matéria orgânica à produtividade agrícola. Então, será que há meios de a gente incrementar essa matéria orgânica? Não é fácil, mas será que há meios de incrementar? E não é só a quantidade, e a qualidade desse material? Até que se chega ao ponto de hoje, e ainda é relativamente recente aqui no Brasil, não é nos outros países, mas aqui no Brasil ainda é recente, a tentativa de uso de produtos que são oriundos de outras atividades, mas que são depositados no solo. Por exemplo, lodo de esgoto, tratado, né, biossólido, compostos. E hoje, mais recentemente, as pessoas usam biocarvão. Até a gente conversou numa outra oportunidade, em inglês as pessoas chamam de biochar, né? Eu estou falando em inglês porque mesmo em inglês, mesmo em português, a gente reconhece esse termo aí de biochar, o biocarvão. Que nada mais é de pegar o material orgânico e fazer uma combustão, entre aspas, sem a presença de oxigênio. Esse termo mais correto é pirólise. Fazer uma pirólise desse material, fica um material orgânico, rico em carbono e estável, que no solo pode ter uma série de propriedades, por exemplo, de absorção de água, né, de retenção de nutrientes, locais para organismos. Isso, em tese, deveria melhorar a qualidade do solo. Estou falando em tese porque a gente está pesquisando uma série de situações
Em algumas parece ser positivo, em outras a gente não vê muita diferença, né? Depende muito do material de origem que é produzido, a temperatura, depende de um monte de coisa. Mas são frentes relativamente novas associadas à matéria orgânica com a produtividade agrícola. E uma última, para fechar essa, para não ficar muito extensa também, essa é a relação do solo, não é muito com a parte agrícola, nem com a mudança, mas com a questão ambiental. Então a relação da matéria orgânica com metais pesados, com pesticidas e com os gases que são emitidos para a atmosfera. Então isso tudo dá um panorama geral do que a gente chama aí de dinâmica da matéria orgânica em ecossistemas naturais e alterados, né, pela atividade antrópica. Nós vamos conhecer no próximo bloco um pouco mais da dinâmica dessa pesquisa lá no Departamento de Ciência do Solo com o professor Carlos Eduardo. Mas antes eu quero fazer uma última pergunta. Sim, senhor. Para a gente não fugir do padrão. E o que faz o Carlos Eduardo quando não é o cientista, o pesquisador dentro da Exalc? O que o senhor gosta de fazer para além das atividades de docência e de pesquisa? Olha, o que eu mais gosto de fazer é ficar com a minha família. São poucos a gente vai se envolvendo em tanta atividade, né? E não estou reclamando, eu adoro isso, mas o tempo disponível eu gosto de estar com a família, com as minhas filhas, com a minha esposa, com a minha mãe, com o irmão, com os cunhados, né? Com o sogro, enfim, com a família. É um momento que a gente pode relaxar, né? Com os amigos cada vez mais difícil, cada um tem uma rotina, a gente vive num mundo tão louco, né? Mas com a família a gente ainda consegue, com um pouco mais de possibilidades de se reunir e fazer algumas atividades. Então, essa é meu passatempo, entre aspas, preferido. Nós voltamos no próximo bloco, então, direto lá do Departamento de Ciência do Solo, mostrando um pouco mais das atividades do professor Carlos Eduardo Pellegrino Serri. Não saia daí. Nós estamos aqui no laboratório de matéria orgânica do solo. Esse laboratório é um dos laboratórios do Departamento de Ciência do Solo aqui da Exalc. Esse laboratório ele foi criado há 12 anos atrás, uma demanda da instituição para pesquisas relacionadas a esse assunto de matéria orgânica. Então esse laboratório ele tem a incumbência, o objetivo dele é fazer avaliações sob o ponto de vista quantitativo e qualitativo da matéria orgânica. Sob o ponto de vista quantitativo, como eu falei, são pequenas quantidades, isso nos traz um desafio bastante grande, porque quantificar algo que tem pouquinho no solo é muito mais difícil do que quantificar algo que tem bastante quantidade, né? Então, essa fração orgânica necessita de uma série de cuidados desde a coleta lá no campo, né, dessa amostra de solo, que tem um exemplo de amostras de solo que foram coletadas, né? Essas amostras não estão preparadas, foram retiradas do campo e trazidas para cá. Precisa de uma série de preparos, peneirar essas amostras em várias peneiras diferentes, moer, né, macerar essa amostra e deixá-la numa condição que possa ser analisada, por exemplo, em equipamentos bastante sofisticados que nós temos no laboratório aqui ao lado, né? Esses equipamentos são analisadores elementares, né, que nos dão com bastante precisão e repetitividade, né, resultados de quanto de material orgânico existe nesse material, nessas amostras. Então nós temos técnicas aqui no laboratório, algumas desenvolvidas fora, outras aqui mesmo no laboratório, para avaliar essa qualidade do material orgânico e, juntando as informações quantitativas com as qualitativas, nós podemos fazer uma avaliação das práticas de manejo agrícola, se estão beneficiando o solo, se não estão mudando nada, ou se estão até às vezes
prejudicando a qualidade do solo, né? Então essas técnicas são importantes nesse sentido. A gente consegue, com indicadores da qualidade do solo, voltados para a fração orgânica, a gente consegue dar uma ideia se esse solo vai bem, se ele está funcionando bem, se a saúde do solo está boa, né? Ou se intervenções são necessárias para que a gente melhore a condição desse solo. É interessante ressaltar, alguns colegas talvez achem isso um pouco diferente, um pouco estranho, mas às vezes para estudar o solo, para ver a avaliação, para fazer uma avaliação do solo, às vezes a gente não usa o próprio solo. Mas o que esse cara está querendo dizer com isso? Pessoal, há uma série de fenômenos, uma série de eventos que acontecem no solo, vários deles intermediados por micro-organismos, por meso-organismos, macro-organismos. Esses organismos do solo, entre as várias funções, eles decompõem o material orgânico. Eles transformam o material orgânico que está na forma sólida, né, em frações que podem virar gás. E que viram gás e vão para a atmosfera. Uma série de gases diferentes, vários gases. A maior parte desses gases não vê, às vezes as concentrações não são tão grandes para a gente sentir, para a gente cheirar, né? Mas eles estão saindo continuamente. E uma maneira, então, de a gente avaliar os processos do solo, sob o ponto de vista de mudança do uso da terra, práticas de manejo, técnicas de cultivo, às vezes pode ser avaliada pelos gases que saem do solo. E para isso nós temos várias técnicas. Muito se usa aqui no Brasil, até no exterior, técnicas para coletar esse gás em campo, que são oriundas dessas peças aqui, bem simples, né? Essa é uma peça metálica, pode ser de qualquer material, que a gente introduz no solo. Imagine que essa superfície é o solo, então a gente introduz essa peça ao solo, os gases continuam saindo, o que a gente faz? Tem que aprisionar parte desses gases aqui, a gente usa uma tampa comum que tem um orifício aqui, e a gente espera determinados tempos, tem metodologia, tem protocolo para fazer isso. A gente vem e coleta uma amostra aqui de dentro, com essa seringa. Retira uma amostra aqui, né, faz uma pequena homogeneização, retira uma amostra daqui de dentro, e essa amostra de gás, ela precisa ser analisada. Esses gases, a concentração desses gases e os tipos de gases aqui presentes, eles podem ser analisados. É um outro equipamento, ou uma série de equipamentos, que nós também temos aqui no laboratório ao lado, que faz parte do laboratório de matéria orgânica, para avaliar a concentração e os tipos de gases existentes nessa amostra. Vários desses gases, talvez vocês já tenham ouvido falar que são gases do efeito estufa. Por exemplo, o CO2, que é o dióxido de carbono, o CH4, que é o metano, e o N2O, que é o óxido nitroso. Esse tipo de avaliação, a gente chama de câmaras estáticas, né, e coletas manuais, elas demandam um certo esforço, né? Porque, obviamente, o indivíduo tem que ir lá e coletar essas amostras, não basta uma câmara, tem que ter várias repetições. Uma tecnologia bem mais moderna e que ainda pouco usada aqui no Brasil é usar um outro tipo de instrumento como esse daqui. Isso daqui é uma câmara também para coletar gases. Essa parte aqui, ela é similar, tem o mesmo efeito dessa tampa. Obviamente aqui no laboratório não é um bom local para a gente ver isso, mas essa peça ela é introduzida no campo, no solo. E o que acontece? Qual a diferença? É que esse braço aqui, ele tem um movimento giratório, ele abre e ele fecha. E quando essa tampa fica em contato com o solo, quando essa tampa desce e fecha, coleta a amostra como a gente está fazendo com a seringa. Tem uma série de cabos aqui que são colocados e a amostra é coletada. A diferença é que a gente coleta 24 horas por dia, 7 dias por semana, seja durante a noite, seja durante o dia, se está chovendo, se está fazendo sol. Então, com esse tipo de equipamento, é possível fazer uma série de amostragens no campo, né? E a gente correlaciona com essas amostragens que são feitas mais manualmente. Até há exemplos, pessoal, de produtos que as pessoas colocam, né? Seja um produto orgânico, uma torta de filtro, né? Aplicação de uma vinhaça, ou composto, né? De lixo urbano, composto de um resíduo industrial, seja o que for, as pessoas adicionam isso também
tem um aporte de material orgânico importante e também condiciona o solo. Um exemplo recente, que eu gostaria até de compartilhar com vocês, são pesquisas novas que estão sendo realizadas aqui no Brasil com a aplicação desse material. Esse saquinho é transparente, parece preto, mas não é transparente, ele está cheio de carvão. Carvão que a gente acaba usando o termo em inglês também, né, de biochar, mas o termo em português seria biocarvão. Esse carvão aqui está moído, essa outra amostra aqui de biocarvão, de biochar, está na sua característica original, né? Eles são formados de várias matérias-primas diferentes, vários tipos. Né? Esse daqui, por exemplo, é com palha de cana-de-açúcar. Mas pode ser com qualquer matéria-prima. E eles podem ser aplicados ao solo. Com que objetivo? Por que alguém vai aplicar esse material aqui ao solo? Porque, por exemplo, ele pode absorver água e deixar essa água disponível para as plantas. Né? Então, quando começa um tempo de seca como esse, talvez parte da água ainda esteja, né, estocada aqui nesse carvão e a planta possa absorver uma parte dessa água. Ele pode liberar nutrientes para as plantas, dependendo da temperatura que ele for formado. Ele pode atrair, ele pode reter alguns nutrientes do solo. A gente fala que esses carvões ele tem uma capacidade de retenção de cátions, uma capacidade de troca de cátions com o meio. Pode ser um ambiente para o desenvolvimento de organismos, bactérias, fungos, protozoários, algas, enfim, né, que acham aí um habitat interessante para esses organismos. Tem uma interação com atributos físicos, químicos e biológicos que talvez tenham interesse. Nós estamos testando aí, né, em várias situações diferentes, com várias matérias-primas, é o tipo de pesquisa que pode ser desenvolvida aqui. Por último, pessoal, não é aqui no laboratório, mas a gente integra esses resultados através de modelagem. Nós trabalhamos aqui com modelos de simulação da dinâmica da matéria orgânica do solo. Ou seja, modelos de simulação são conjuntos de modelos matemáticos que interagem, né, com códigos, subrotinas, tentando dar uma ideia, bem verdade que simplificada da realidade, mas uma ideia de como a gente pode integrar e entender melhor esse processo de interação solo, planta e atmosfera. Por isso a gente mede os gases, por isso a gente mede o solo, avaliações da planta que eu não trouxe aqui, mas tudo isso é encapsulado, é integrado nessa abordagem que a gente faz também com modelos de simulação. Então, isso conta um pouco da estratégia das pesquisas que a gente vem desenvolvendo, seja diretamente com o solo para a produção agrícola, seja para direcionar práticas de manejo, seja para entender o processo de interação do solo com produtos, como um exemplo que eu dei, esse biochar, esse biocarvão, né? Ou seja, pelos processos de alteração do solo, né, da parte orgânica do solo, com essas abordagens aqui de avaliação de gases.